Olá, queridos irmãos, retornando aqui à casa de João Batista depois de quase 5 meses, e é com muita emoção que eu retorno a esta casa, movida por uma situação um pouco desagradável, mas aceitável, e é com muita emoção que eu retorno aqui mesmo, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais desta casa, trazendo de volta todo aquele aconchego e recebendo, por assim dizer, que a gente sente ao adentrar na casa de João Batista. Esse aconchego, esse envolvimento, enfim, é com muito prazer e com muita emoção. E nós vamos iniciar com a página de preparação e harmonização, porque sabemos que nesse momento as coisas já estão harmonizadas, né? O ambiente, as energias que emanam dos amigos espirituais desta casa, é muito simples e fácil de perceber que nós estamos sendo envolvidos por essa energia cósmica da casa de João Batista. E nós vamos ler a palavra de Francisco Cândido Xavier, por Espírito de Emmanuel, do livro Pão Nosso, sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. São palavras de Jesus e está em Mateus capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram os ensinamentos de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impertinência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, porque há perda de tempo em sentenças acusatórias. Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa própria pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer da edificação espiritual do mundo e a ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. E assim, meus irmãos, com esta página de conforto, é que dirigimos a Jesus, a Deus nosso Pai, aos benfeitores da casa de João Batista. Obrigada, minha chamada, por estar aqui. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de conversar e passar um pouco dos teus ensinamentos, Senhor. Aqueles poucos ensinamentos que eu já consigo alcançar.
Obrigada, João Batista, obrigada, pleia de espíritos, por saber, Senhor, que estamos vivendo um momento, mas que nos apraz, Jesus. São nas dificuldades que mais aprendemos. Fica conosco neste momento, com aqueles que estão em casa, Senhor. E te peço, Senhor, que eu seja envolvida por toda essa vibração amorosa que estamos sentindo agora, Senhor. Não estamos sós, sabemos disso. Não temos, Senhor, uma plateia de encarnados, mas com certeza, Senhor, temos aqueles irmãos desencarnados que nunca nos deixaram a sós. Fica conosco, Mestre, me envolvendo de muita luz e de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu recebi o convite do nosso irmão Alexandre para conversar um pouco com vocês no foco da doutrina espírita, mas tentando, Senhor, também aquele foco que estamos necessitando neste momento, um momento difícil que estamos passando. Não raro são as lives, não raro são as palestras e todos os setores onde você procura um acompanhamento espírita, geralmente o foco é a pandemia. Nós não vamos falar exatamente da pandemia, mas um processo ou de vários processos que nos levam ao caminho de como canalizar tudo isso. Já foi feito N vezes, como eu já falei, mas nós vamos aqui tentar um pouquinho do que a gente, na real, vem sentindo. Eu tiro por mim. O que estamos fazendo? Como estamos recebendo isso? E nós vamos ver, nós como espírita, a facilidade, que nós temos, eu sei que temos, porque o atento observador, ele não terá qualquer dificuldade em constatar a gigantesca quantidade de reclamações e lamentações, lamúrias, no momento que estamos vivendo. Aí você pergunta, mas não é para reclamar, não é para você sentir a dificuldade de conviver com tudo isso? Mas, por outro lado, a gente pensa, mas por que, então, que eu como espírita ou como simpatizante, eu sei de muitas coisas dentro da doutrina que passa para a gente, que nós aprendemos, e por que eu não coloco em pauta, não coloco no meu dia a dia? Eu vou por um caminho mais fácil, que é das queixas. Por quê? Reclama-se de tudo. Eu reclamo da máscara que eu uso, que me sufoca. Eu reclamo porque não posso sair de casa, não posso dar os meus passeios. Reclamo dessa pandemia muito demorada, parece que não vai passar nunca. Mas olha só, meu irmão, como é fácil concluir com o uso da razão a falta de equilíbrio, especialmente do nosso bom senso, da nossa capacidade que nós já adquirimos de julgar o que é bom e o que é ruim.
infelizmente, eu não vou generalizar, nós estamos julgando, olhando apenas o lado ruim da pandemia. Aí você pensa o seguinte: para os espíritas e simpatizantes, né? Eu me julgo pelo menos uma estudante do espiritismo, tentando conhecer melhor o espiritismo, né? Não sou só uma simpatizante. É difícil de você pautar esse lado bom que a pandemia, né, para muitos supostamente pode me trazer. Não será tão difícil, meus irmãos, essa empreitada de reconhecer o outro lado que ela pode nos trazer de bom. Pelo simples motivo de que o uso desses filtros que a doutrina nos favorece, quer conhecer a razão, a lógica, o equilíbrio e o bom senso. Aí você pensa assim: de onde eu vou buscar esse bom senso, esse equilíbrio, para que eu possa manipular tudo isso? Porque é um misto de sensações, tudo isso que está passando. Porque mexeu com todo mundo, com o mundo inteiro. Mas seria muito mais favorável a nós reconhecer que existe um lado bom, sim. E você vai buscar todo esse equilíbrio, toda essa lógica, todo esse bom senso, aonde? Na fé raciocinada, porque se eu não tiver essa fé raciocinada, eu não vou ver o que de bom a pandemia pode me trazer. Aí, abrindo um parêntese sobre a fé raciocinada, eu fui dar uma olhadinha, né, para relembrar, não que eu tenha deixado de estudar, longe de mim, no capítulo 19 do Evangelho, que você fala da fé raciocinada, da fé inabalável. É difícil, muito difícil, você buscar e trazer para você essa fé inabalável. É muito difícil. Nem todos a têm. Eu diria até bem raro tem essa fé inabalável, essa fé firme, constante o tempo todo. É muito difícil. Nós já estamos há algum tempo dentro do espiritismo, estudando, e sempre em vários livros falam dessa fé raciocinada, dessa fé inabalável, e nem todos a têm. Eu, por exemplo, não tenho. A gente tem momentos dessa fé, mas existe um contraponto que vem de encontro e você acaba relaxando, você acaba esmorecendo. Porque quando eu digo assim que nem todos já têm essa fé inabalável, porque durante muitos e muitos séculos o homem entendeu que a fé, apenas com uma atitude, ou uma atitude, uma atividade, digo eu, religiosa. Ela nunca, em alguns tempos, também agora, imagino eu, você continua vinculando, associando a fé a um dogmatismo. Ou seja, se você tem uma crença, seja ela católica, seja ela budista, seja ela qualquer segmento religioso, você associa essa fé àquela religião.
Bom, se eu me comungo, se eu recebo a hóstia, se eu rezo o terço, eu já tenho essa fé. Aí eu pergunto, será que é uma fé raciocinada? Ou simplesmente porque eu escolhi seguir uma religião? Então, é muito difícil você separar isso daí. Para muitos ainda a fé é isso, é eu seguir uma religião. Aí, como sendo essa fé fruto de apenas uma aceitação pura e simplesmente, decorrente de uma posição dogmática, imposta, sem necessidade de ser sustentada pelo princípio da razão, aí é que está a sua dificuldade dessa base firme, sólida, de saber diferenciar. Por que isso é bom para mim, porque isso é ruim. Justamente por isso, por eu associar a fé apenas uma religião, a um dogma. Trazendo um pouco para o lado do espiritismo, nós temos a água fluidificada, nós temos o passe, mas se nós não associarmos aquela água fluidificada à fé que eu tenho, que eu vou lá, bebo a água e digo assim, vai me fazer bem, nada vai acontecer. Se eu achar que essa água, o passe, faz parte de um dogma que a doutrina espírita não tem um motivo? Da água fluidificada tem, o passe, muito. Mas se eu entrar para tomar água fluidificada, para tomar um passe, simplesmente porque está relacionada à doutrina espírita e pronto, então eu não tenho essa fé inabalável. Ela não está sustentada na razão que eu vou associar. Serve para mim, vai me fazer bem e eu tenho fé, eu confio. Então, se não for assim, eu não vou entender, meus irmãos, que a pandemia vai me trazer, ou está me trazendo alguma coisa de boa, de bom. Aí nós vamos aqui relatar um pouquinho desses desafios que surgem para nós. Aí você se pergunta, não será a pandemia uma chance de uma ascensão espiritual? Seja o espiritismo, o catolicismo, o budismo, não importa a crença. Em comum, a certeza de que a ameaça da Covid-19 é a chance de cada um olhar para si mesmo. Olhar também para o coletivo. Por que eu só tenho que ver o lado ruim? Como é que eu estou me comportando diante de tudo isso que mexeu com todo mundo? Como é que eu vou tirar esse lado bom que vai me fazer burilar essa dor, esse sofrimento, que martiriza, que destrói família? Então, certamente, se eu seguir este caminho, eu estou simplesmente achando que tudo isso não vai valer a pena, achando que é um castigo de Deus. E a gente sabe que Deus
não castiga. Aí nós vamos fazer o seguinte: quando você constata diante do ocorrido a sua fragilidade física, que vem afetar a vida de todos, você se vendo ameaçada por um vírus que prenuncia a interrupção de uma jornada física, nos faz pensar, bem logo o medo, o receio. Muitos estão desencarnando. Muitos. Haja vista aí os números que todo dia a gente acompanha pela mídia, pela imprensa, lá de fora, e não é brincadeira e não é mentira. Aí eu volto lá atrás, se eu não tiver essa fé raciocinada, não vou dizer, meus irmãos, nem inabalável, firme, porque estamos muito distante disso daí, muito. Mas se eu não ver o lado bom de tudo isso, e eu acreditar que eu posso também, isso é verdade, ser mais um acometido pela Covid, e você fica naquela expectativa. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, isso é real. Aí você automaticamente, você faz um retrocesso. Aí o medo vem, aí você se pergunta, o que tenho feito da minha vida? Que possibilidade tenho de recuperar o tempo mal utilizado? Como tenho distribuído meu carinho, atenção aos que me cercam? Quais os valores que tenho e podem ser melhor utilizados? Não tenha, eu acho, penso eu, que não tenha um de nós se depara com esse medo, com esse anseio, com essa angústia, que você não faça esse retrocesso para se sentir melhor, para dizer assim, poxa, enquanto as coisas não acontecem, pior não chega até a minha casa, não chega até os meus familiares, eu posso começar daqui a fazer melhor, a sair da minha zona de conforto, onde muita gente fez esse caminho. Muita gente, graças a Deus, saiu da sua zona de conforto, foi para a rua, mesmo com risco, colocou a máscara e foi ajudar a muita gente. A muita gente. Como eu vou dizer que isso não está tendo um lado bom? Como afirmar categoricamente que é só coisa ruim diante dessa situação? Aí fica aí, meus irmãos, para cada um, o ponto de interrogação. Porque assim, diante dos acontecimentos, de repente a gente tem a certeza de que somos peças importantes, fundamentais na vida do universo. Se eu automaticamente me sentir assim, não, eu faço parte do todo. Eu posso fazer a diferença com o meu irmão, para com o meu irmão, com o meu vizinho, com meus familiares. Então você sente vibrar essa vontade de recuperar o tempo. Eu não digo perdido, porque nada se perde. Nada. E você precisa vivenciar tudo isso, porque isso que você tenta virar o jogo, não vou dizer ganhar um jogo, que isso aí está na mão de Deus, mas tenta virar, sair desse anonimato, para ir para as ruas, para ajudar de casa, seja como for. Aí você se sente, meu irmão, vivenciando a justiça, o amor
e a ciência. E diante de todo esse cataclisma físico ou morais que somos abalados, aí vem o convite à vida. Esse convite à vida, ela nos está dando a chance de nos elevarmos, nos dando atenção e solidariedade para conosco. E isso a gente passa para os nossos semelhantes. E a gente, todo mundo, que às vezes a gente tem uma oportunidade de conversar, agora, né, porque antes era isolamento quase que total, aí eles falam da sua experiência que viveu, que está vivendo nesse momento. Quantas mães não se aproximaram mais dos seus filhos? Quantos maridos, quantas mulheres, quantas esposas não passaram a conversar mais? De repente os filhos tiveram atenção mais dos seus pais, porque antes era entregue às babás, porque trabalhavam. Então está aí um ajuste de vidas, de pessoas que antes de você dizer, poxa, eu não conhecia isso do meu marido, eu não sabia que a minha esposa fazia isso, eu não sabia que meu filho tinha essa carência. Porque foi uma aproximação, um aconchego que houve entre as famílias maravilhosa, maravilhosa. As coisas de repente fluíram, estão melhor. Mesmo você vendo o lado das crianças não poderem mais estudar, pelo menos esse ano, mas estão virtualmente estudando em casa. Os pais com mais diálogo, entendendo melhor os seus filhos. Mas assim, aquela família que antes não tinha essa estrutura, existe aquele outro lado também que a gente sente muito acontecer, que é a violência doméstica. A gente sabe que está existindo, que existe por causa desse convívio, de você não poder sair por enquanto. Então, aquela rotina desequilibrada, aí pode gerar violência, mas não é exatamente devido à Covid, e que já existia, né, aquele germe ali, na mulher ou no homem, seja em qual for, e pode ter gerado isso, mas acho eu que foi uma pequena parte, porque já existia, o cara já era violento. Então, como ele ficou muito tempo de casa, dentro de casa com as coisas, com os filhos, e pode gerar essa explosão. Então, não tem como não constatar o lado bom da pandemia, desse momento difícil. Aí nós vamos ver aqui, porque apesar do medo, né, que sentimos, mas com tudo isso que eu acabei de relatar, gerou em você, aflorou em você suavidade, tolerância, você ficou mais terno, mais amigos. E isso te leva, essa suavidade, essa tolerância, esse amor que desabrochou em você, de ver as coisas como você não havia antes, não é para pensar, será que eu não estou fazendo, não estou vivendo uma ascensão espiritual? Se eu reconheço em mim, naquele momento que está aflorando, emanando de mim coisas boas,
eu tenho que reconhecer que eu estou me tornando, sim, um ser melhor. Jesus não diz que a dor é um remédio, que o acaso não existe. Nós fomos dar uma olhadinha para trazer e inserir nesse conteúdo no livro Céu e Inferno. No capítulo 5, no item 9, Kardec, através dos espíritos, diz o seguinte: a Terra está sofrendo uma crise e crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. Ele continua: portanto, meus irmãos, as desordens atuais que tanto nos assustam são os prenúncios de uma nova ordem que fará da Terra elevar-se na escala dos mundos. A humanidade está distraída e estamos na vigência do orgulho e do egoísmo em todos os níveis, tanto do individual como do coletivo. Esse item no livro Céu e Inferno, lá de 1800, eu não me lembro o ano exatamente, atualíssimo, que os espíritos, desde aquela época, já vinham galgando isso daí. E para melhorar, já que a gente não vai pelo amor, né, é um rifão dentro da doutrina, precisamos ir pela dor. Você precisa, tanto individualmente como coletivamente, elevar-se através dessa mudança que ora estamos passando e que com certeza não vai ser para pior, apesar das perdas, não vai ser para pior, porque a gente sempre fala, depois da tempestade vem a bonança, e nada, absolutamente nada, é por acaso. Nada é por acaso. Nós vamos tirar muitas coisas boas de tudo isso. Aí, continuando, vou aqui o lado, estou um pouco perdido aqui, a 3, né? Só um pouquinho. Nós, dentro de toda essa parte que você diz, que nós dizemos que essa dor é dilacerante, eu não vou tirar a razão absoluta de ninguém, porque foram vidas, muitas e muitas, não só no Brasil, como no país inteiro. Perdemos pessoas, perdemos entre aspas, né? Fizeram essa transição, pessoas queridas, né? Que conviveram com nós, a nossa irmã Lucila, e não é uma dor fácil de se passar, não é, mas que eu lembro aqui do Eduardo. Ele esteve lá em casa para o Xande dar uma arrumada lá na gravação que ele fez em casa. E ele dizia para mim, para nós que estávamos lá em casa, que só ia morrer quem tivesse de morrer. E eu fico assim pensando, eu sei que todos nós temos a nossa programação. Tá lá, nós temos o nosso roteiro, mas eu não sei se muitos, por negligência, por não aceitar
o que a Organização Mundial da Saúde nos recomenda, eu não sei, me desculpem, mas assim, penso eu que houve um pouco de intemperança em muitas coisas que aconteceram. Muitas. A mídia, os jornais, tá certo que a gente está falando um pouco de conhecimento dentro da doutrina espírita, mas convictos, eles falam que os representantes do país, não só do Brasil, mas de outros países, se tivesse feito isso ou aquilo, tinha se evitado muitos desencarnes. Desencarne, palavra do Espiritismo, muitas mortes. Se tivesse começado mais cedo, tivesse um plano bem estruturado, se os representantes não tivessem brincado, como se fosse uma gripezinha, as coisas não teriam sido tão fatais. Então ele fala, vai morrer quem tem que morrer. Eu, sinceramente, gente, isso é opinião minha, eu não sei se é bem por aí diante da pandemia. Porque se eu estou em casa, pensa bem, se eu estou em casa, isolamento, quando eclodiu aquilo, bum, na segunda semana de março, que eu lembre, todo mundo em casa, e eu simplesmente ignoro isso e vou para a rua sem máscara, eu não quero mudar minha rotina, eu quero ficar olhando no meu retrovisor lá atrás, o que eu vivia antes, eu quero continuar vivendo. Eu vou para o bar, eu vou para a noitada, eu vou sair, vou me divertir. Então, se eu não tivesse negligenciado e ido, eu vejo por esse lado, é uma colocação minha, ok? Ido buscar isso, como aconteceu de fato, eu acho que não teria mesmo tanta morte assim. Penso eu. Penso eu. Então, a morte é determinismo? É, diz a doutrina que sim, eu já vim com minha programação pronta. É igual ao suicídio. Ninguém veio, ninguém programou o suicídio na sua programação, não está programado. Tudo bem, lá atrás já devia haver alguma evidência, mas que eu tive toda uma assistência para não levar o meu plano à frente de suicidar. E simplesmente eu ignorei. Então, eu coloco aí, mais ou menos, né, o meu raciocínio dessa forma, de que só morre quem tem que morrer. Você, vendo isso pela doutrina, na programação, eu acredito nisso. Desculpem os palestrantes, desculpem os que mergulham na doutrina a fundo, mas eu estou fazendo essa comparação em relação a isso, eu buscar a morte, eu ignorar os planos de vivência ali naquela hora que está sendo recomendado. Eu estou falando nesse aspecto aí. Estamos entendidos? Aí a gente já partindo para o final da nosso bate-papo, eu estou igual o André Tigreiro, o bate-papo que vai daqui a pouco para o nosso canal, né, do nosso grupo. Não estou aqui como palestrante, eu estou tentando, 4 minutos? Eu estou atendendo um pedido, né, do presidente, do Alexandre. Eu vou só abrir o parênteses para eu não esquecer, porque eu vou finalizar aqui. A necessidade, gente,
da gente contribuir com o momento. Não podemos estar juntos, é óbvio. Não podemos estar aqui nesse momento. Eu vou pedir a licença ao Alexandre para dizer, porque muitas casas já abriram. Muitas casas. Ele recebeu um comunicado da CEG, dando, digamos assim, entre aspas, uma carta branca, mas com várias recomendações, que a casa, nesse momento, não tem condições nenhuma de abrir. Ele vai, daqui a pouco, ele vai ver o dia que vai fazer a reunião, vai colocar essa pauta para ser discutida, vai levar até vocês o porquê. Ah, não, o Alexandre está lá, muitas casas abriram, por que o centro ainda não abriu? Mas a CEG, ela deixou bem claro, né, que a casa tem que ter condições de arcar com todas as recomendações que são feitas, como por exemplo, ter aquele aparelhozinho de medir se está com febre ou não só um, todo mundo de máscara, não pode receber as pessoas que têm comorbidade como diabetes, com problemas sérios, não pode receber, não pode vir a casa. Só 30%, 40%, eu não sei, não lembro, de contingente no recinto. Mas chamar uma empresa para fazer aquela varredura toda, né? Tirar, desinfetar toda a casa, antes e depois. Antes e depois. E infelizmente, gente, eu sei que o que eu estou falando aqui vai ser para pessoas que vai entrar no grupo e vão assistir, ou não. É a nossa situação, é a situação do GEAL. Por que não dá ainda para abrir? Nós não temos condições financeiras de fazer isso. Não temos. Então vai ser feita a reunião, ele vai colocar lá no grupo para dar uma satisfação. Eu só estou adiantando que a gente sente falta, muita falta de estar aqui, de ver o outro, mas as condições, se abríssemos a casa, seriam as mesmas, distância de no mínimo 1,5 m, não tirar máscara, e gente, vamos concordar, o contingente, os tarefeiros da casa, os que frequentam a casa, a maioria já passou dos 60. Como é que ele vai dar condições dessas pessoas virem assistir as palestras presencialmente? Que condições? A maioria passou dos 60. Mas ela diz mais que a partir dos 60 não pode frequentar. Eu, por exemplo, já atravessei metade da ponte. Eu seria uma das exclusas. Então, papo reto é esse, vai ser debatido aqui, é só uma pincelada que eu estou dando para vocês, ok? Aí a gente vai partir para o final, e eu diria, e tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, para a gente se sentir mais segura, mais amparada, ainda que a nossa fé seja abalável, tem uma coisa muito boa que a gente pode fazer, sem muito sacrifício, é você irradiar coisas boas, acreditar que vai passar, você pensar numa frequência
de esperança. Porque todos nós sabemos que as leis de Deus regem o universo. Você tem que pensar na frequência do amor, da paz, da cura, do equilíbrio. Porque tem um rifão popular, eu não me lembro de quem, que diz assim: no final, tudo passa. Se ainda não passou, é porque não chegou no final. E eu vou trazer aqui para nós o pensamento, né, no livro Momento de Sabedoria, do Pastorino. Ele diz o seguinte, prestem bem atenção. Ele diz assim: o pensamento e a palavra têm poder curador. A saúde mental interfere na vida da pessoa. Aí eu vendo um desses papos da Nova do André, ele fala o seguinte, para a gente se perguntar: o que eu estou radiando? Tristeza? Pessimismo? Dor? Sofrimento? Se eu estou irradiando isso, é isso que eu vou ter. É com isso que eu vou viver. Mas se eu estou irradiando alegria, esperança, aconchego, pensamentos positivos, com certeza eu vou ter um retorno exatamente igual. E eu queria finalizar agora mesmo dizendo o seguinte, trazendo para esse momento atual. A vida está pedindo uma pausa. Pensa bem o que está acontecendo. Se não encaixa direitinho nisso daí. A vida está pedindo um pouco de silêncio. A vida está clamando por simplicidade e gritando por fé. A vida está nos dando uma chance de sermos melhor. Então, meus irmãos, pega esse finalzinho, não é um grande final, mas dá para a gente pensar se não é exatamente isso. Nós estávamos correndo, a gente não tinha tempo para nada. A gente não tinha um silêncio de oração para fazer uma oração. E quantas orações estão se irradiando para todos, para aqueles que já nos antecederam. E aqui fica o meu abraço, que as bênçãos de Deus, da falando de João Batista, chegue até vocês, na casa de vocês. Um abraço a todos vocês, um conforto espiritual desta casa nesse momento, que está vivendo um luto ainda muito dolorido, em especial nossa irmã Aline. Ela é uma guerreira, ela sabe que vai passar, mas é preciso, minha irmã, viver esse luto, viva esse momento, porque se você não viver, mais tarde vai lhe trazer mais dores ainda. A gente chega, os amigos chegam, te abraça, vai passar, não pode nem abraçar, infelizmente, mas vai passar sim. Mas não deixe de viver a sua dor agora. Você só não dê seguimento a ela, mas viva o seu luto, você tem todo o direito. Então vai aqui o meu abraço sincero, acredito
todos aqui da família Geal, que com certeza estiveram e estão com você, e que você pode contar, principalmente com essa falange de João Batista, que eu passo para vocês essas vibrações que eu estou sentindo nesse momento. Fiquem com Deus e que Deus os proteja hoje e sempre. E assim, Senhor Jesus, eu só tenho que te agradecer muito, 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 estar vivenciando esse momento, essa assistência, esse amparo. Que essa falange bendita continue cuidando de nós. Continue cuidando de todos, Senhor, os familiares que perderam seus entes queridos. Muita luz, muita paz para aqueles que fizeram a passagem, não só pela Covid, qualquer tipo de enfermidade. E que sabendo que existe uma falange inteirinha de infectologista, de pneumologista, vários médicos, Senhor, desencarnados à frente da pandemia. Obrigada, Mestre. Obrigada, benfeitores desta casa. E obrigada principalmente a Deus e a Jesus. Fique com Deus, que assim seja e que Deus nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus.